Agora, depois de conferido todos esses itens, nós podemos então exportar a nossa cena para trabalhar na Unreal. Vamos recapitular o que a gente precisa levar em conta então antes de enviar para a Unreal. Primeiro item, confirmar se o sistema de medidas do software que você está usando está em centímetros. A Unreal trabalha em centímetros. Próximo item, trabalhar sempre de forma muito organizada. As chances de perder arquivos, esquecer onde eles foram salvos, errar a nomenclatura dentro da Unreal é muito grande. Então é muito bom a gente trabalhar sempre de forma organizada, ok? No nosso caso, para essa cena, a gente está organizando ela usando os layers. Próximo item, precisamos sempre mapear a nossa textura no objeto em modulações de 1 por 1. Isso é uma regra? Não, mas é uma boa sugestão para você conseguir trabalhar a escala dessa textura posteriormente lá na Unreal de forma mais fácil. Quando a gente levar esses arquivos para lá, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de trabalhar, ok? Próximo item muito importante são os canais UVs. A gente precisa lembrar que a Unreal usa sempre dois canais. O canal 0 para textura e o canal 1 para informações de luz. No nosso caso aqui, o 3ds Max, o canal 1 é para textura, o canal 2 é para informações de luz. Na Unreal é 0 e 1. No Max é 1 e 2. Próximo item importante, os pivôs. Eles precisam ser configurados de forma que eu saiba usá-los na Unreal. Eu levo em conta para essa cena aqui que objetos que eu não moverei, não há necessidade de eu posicionar o pivô no zero do mundo. Objetos que eu moverei, por exemplo, móveis e decoração, faz sentido então eu deixar o pivô no zero do mundo. Feito todos esses ajustes e pensado em tudo isso, a gente consegue trabalhar de forma muito mais fácil dentro da Unreal. Então, agora nós podemos exportar a cena. Você pode exportar toda a cena, selecionando todos os objetos. Exportar a seleção, selecionar o local de destino e exportar. Ou você pode também exportar os objetos de forma individual. Exportar a seleção e selecionar o local de destino para salvar. Eu aconselho a exportar os objetos de forma individual, porque dessa forma, exportando os objetos corretos e com o nome certo, fica mais fácil de corrigir qualquer problema que houver na Unreal. Por exemplo, como que eu exportei essa cena aqui? Eu selecionei apenas as estruturas, como? Fechando os layers que não são da estrutura. Olha, aqui já faz sentido trabalhar de forma organizada. Olha como já foi fácil escolher apenas os objetos que eu quero. Seleciono toda essa estrutura, exporto a seleção, escolho um caminho para salvar, por exemplo, backup, projetos, Realistic House, arquivos do curso. Vou criar uma pasta chamada FBX. Dentro dessa pasta FBX, eu vou criar uma subpasta chamada estrutura. E dentro dessa pasta, eu salvo com o nome. Muito importante na hora de exportar. A Unreal ela leva em conta algumas nomenclaturas para os objetos dentro da Unreal. Ela entende algumas nomenclaturas como coisas específicas. Dentro da Unreal você terá coisas chamadas de Static Meshes, que são as malhas estáticas, as meshes estáticas. Você terá texturas, você terá materiais, você terá luz. Então é interessante você nomear
esses materiais, esses objetos, essas texturas com as siglas que facilita ao programa e a você identificar que tipo de objeto você está trabalhando. Mais uma vez, por isso que é muito importante trabalhar sempre de forma organizada, ok? Nesse caso, nós estamos exportando os blocos para Unreal. A Unreal conhece os blocos como Static Mesh. Dessa forma aqui, Static Mesh. Ok? Só que há uma sigla para isso, simplesmente SM, Static Mesh, ok? Se a gente usa Static Mesh ou SM, a Unreal já entende que são malhas estáticas, que são essas meshes estáticas. E a gente também, visualmente, já entende que não é uma textura, não é uma luz, não é um material, é uma Static Mesh. Então a gente pode nomear com SM, underline, estrutura. Simplesmente salvar. E ok. Legal, já exportamos a estrutura. Podemos simplesmente fechar o layer de estrutura e abrir, por exemplo, o layer terreno. Legal, mais uma vez a importância de trabalhar de forma organizada. Seleciono todos os objetos, File, Export, exportar selecionado. Eu posso criar uma nova subpasta chamada terreno e salvar essas Static Mesh dentro dessa pasta. SM, que é a sigla que nós entendemos então para Static Mesh, terreno. E dou um Save. Legal, feito. Próximo item que nós queremos exportar são os diversos, que não são móveis, não é estrutura, são elementos variados. Simplesmente seleciono todos, File, Export, Export Select, crio uma pasta, podemos chamá-los de diversos. Static Mesh, diversos. Salvar. Legal. Agora, por último, fecho esse layer e exporto os objetos que são móveis, que eu quero movê-los dentro da Unreal, ok? Seleciono todos eles, File, Export, Export Select, crio uma subpasta que nós queremos chamá-la de móveis. Static Mesh, móveis. E Save. Pronto. Toda a nossa cena foi exportada para Unreal. E exportada de forma correta, com os nomes corretos, com os UVs corretos, com os pivôs corretos e com a modelagem correta. Ok? Então eu finalizo por aqui esse primeiro assunto, que é o assunto de preparação dos arquivos no 3ds Max para exportar para Unreal. Lembrando mais uma vez que você pode usar esse mesmo conceito para qualquer software que você trabalha, seja o SketchUp, Blender, Maya. É legal e muito interessante a gente aprender e entender os conceitos, ok? Assim, a nossa curva de aprendizado para outros programas, ou outras engines, ou outros programas de 3D, vai ser muito mais fácil. Eu vou abrir um parênteses aqui sobre o canal UV, que esse é um tema muito extenso, ok? E é um tema discutido em muitos fóruns, há muito material de estudo para esse fundamento, e é muito legal você entender os fundamentos do canal 2, os fundamentos de abrir a malha e como planificar um objeto 3D. Para esse nosso curso aqui, para essa nossa aula aqui, é basicamente quais os caminhos que eu pensei, quais os caminhos que eu segui para a gente conseguir o resultado realista dentro da Unreal, ok?
que são sistema de medida em centímetros, organização de layers, o V para mapear em modulação de 1 por 1 e o V para o canal 2, que vai receber a luz, os pivôs e a exportação em FBX. A gente se vê na próxima aula.